Olá pessoal, meu nome é Gilmar, eu sou professor de filosofia das escolas técnicas do estado de São Paulo, da ETEC, e dou aula na ETEC em Osasco, que fica na região oeste da Grande São Paulo, né? Quem é de São Paulo sabe mais ou menos onde fica. Este é o meu primeiro vídeo no YouTube, eu estou inaugurando o meu canal no YouTube. E qual é a ideia desse vídeo? O objetivo é apresentar pelo menos um vídeo por semana tentando comentar as principais notícias, os principais acontecimentos que dizem respeito ao interesse da nossa nação. E dentro desses vídeos apresentar também o meu ponto de vista, enfim, tentar contribuir com o debate nacional das questões que são importantes para o nosso país. E como primeiro vídeo, eu não poderia deixar de comentar o caso da violência no Rio de Janeiro, da intervenção militar, e da situação que se abriu lá com o assassinato da vereadora Marielle e do seu motorista, o Anderson. É uma situação muito trágica que ganhou repercussão nacional, inclusive pelo fato dela ser vereadora e pelo fato de que ela era, como toda a esquerda, o seu próprio partido, eram os ferrenhos críticos da intervenção militar. Então, a execução que ela sofreu, tudo indica uma execução, acabou gerando aí uma comoção nacional. É importante a gente ressaltar que o caso aconteceu semana passada, então ainda estamos no processo de investigação, a polícia está apurando os fatos, e é importante que a polícia trabalhe no sentido de elucidar, de buscar saber quem executou, quem matou, quais foram os motivos que levaram a essa morte e principalmente quem foi o mandante do caso. Saber quem é o mandante é fundamental. Mas o caso do assassinato da vereadora está dentro de um contexto de uma perda de controle por parte do Estado da situação do Rio de Janeiro. A violência tomou proporções no Rio de Janeiro terríveis. É claro que a violência no Brasil não se concentra só no Rio de Janeiro, ao contrário, o nosso país, depois eu vou comentar isso diretamente, ele é um país extremamente violento. Mas só para dar alguns exemplos, quer dizer, no mesmo dia em que a Marielle foi assassinada, um comerciante foi morto no latrocínio, que é o roubo seguido de morte, na frente do seu filho. Você imagine a situação daquela criança gritando, dizendo que o pai havia morrido. E no dia seguinte, um policial militar também foi morto. Também ele estava em folga, mas acabou sendo baleado por bandidos. Se nós contarmos somente de janeiro a março desse ano, já são mais de 20 policiais militares mortos. E no ano passado, 134 policiais perderam a vida, seja na ação direta ou quando eles estavam de folga. Então a situação no Rio de Janeiro é muito grave. E é importante a gente deixar claro que a medida da intervenção federal na segurança pública é uma medida correta. Eu não tenho nenhuma simpatia pelo presidente Michel Temer, considero ele um presidente ruim, um presidente fraco, excetuando a área econômica, que ele colocou um ministro que conseguiu pelo menos estancar a crise econômica, mas no restante dos outros ministérios ele apenas colocou apadrinhados políticos e gente da pior espécie, gente envolvida com corrupção, uma situação terrível. Então, os motivos do Michel Temer para fazer a intervenção federal foram motivos eleitoreiros, porque ele pretende ter algum protagonismo nas eleições no final do ano. Há quem diga, inclusive, que ele tem a pretensão de ser candidato a presidente. Não sei, de qualquer maneira, independente dos motivos que o levaram a tomar a decisão da intervenção federal, ela foi correta. O Rio de Janeiro realmente precisava de uma ação, de uma solução mais drástica. Tá? E por que eu estou falando isso? Porque eu quero passar alguns números para a gente entender aí o significado da violência no Brasil. Tá? Se eu tivesse que escolher um único motivo para explicar a violência, claro que a violência ela sempre tem várias fontes, vários motivos, várias causas, mas se eu tivesse que escolher um, eu escolheria a impunidade.
Acho que a impunidade é o grande mote, né, que vai explicar essa escalada da violência no Brasil. Eu quero dar aqui alguns números, né? Se nós pegarmos no ano de 2016, nós tivemos 61.619 mortes violentas, né? Ou seja, assassinatos, latrocínio, né? Sequestro, né, seguido de morte, vingança, enfim, todo tipo de morte violenta. Mais de 61 mil mortes. Dessas 61 mil mortes no ano de 2016, apenas 8% delas a polícia conseguiu identificar o mandante, o assassino ou o responsável. Isso não significa que esses 8% foram a julgamento e estão punidos. Não, conseguiu identificar. O número de pessoas que foram a julgamento certamente é menor que isso. Ora, isso significa que 92% da população, 92% dos criminosos ficaram impunes, sem sequer serem importunados pela justiça, né? Então veja aí o grau de impunidade, né? Um outro número que é interessante. No Rio de Janeiro, em 2017, no ano passado, nós tivemos mais de 356 mil roubos, né? Roubo, furto, enfim. Desse número, apenas 2%, somente 2% desse total dos 356 mil roubos, a polícia conseguiu descobrir o autor. Ou seja, 98% dos roubos ficaram impunes. E é possível que esse número seja maior ainda, porque boa parte dos casos, a população sequer se dá o trabalho de ir à delegacia, porque sabe que não vai conseguir a solução do crime, né? Então você perceba que você tem aí uma escalada de impunidade que faz com que o crime se transforme num bom negócio, né? O criminoso vai jogar na estatística, vai, pô, se eu tenho 90% de chance de não ser punido, acaba sendo um bom negócio, né? Além disso, essa impunidade se reflete em outro aspecto. A nossa legislação ela é profundamente leniente com o criminoso. Mesmo se o autor estiver dentro dos 8% que são identificados, se ele vai para julgamento, se ele é julgado, se ele é condenado, ele nunca cumpre a pena completa, né? Na nossa legislação, a partir de 1/6 da pena, o preso tem o direito, tem a possibilidade de conseguir a progressão de pena, né? Ou seja, ele pode mudar do regime fechado para o semiaberto e depois para o aberto, né? O regime semiaberto é aquele onde ele, durante o dia, faz o que bem entende e à noite ele só tem a obrigação de voltar à prisão para dormir. E o regime aberto nem isso, né? Ele praticamente já está livre, né? Apenas tem que comparecer de tempos em tempos ao fórum e avisar quando muda de endereço e coisas do gênero. Então, uma pessoa que é condenada a 20 anos de prisão, ela não fica 20 anos de prisão. Ela vai ficar 3, 4, no máximo, tá? Se não ficar menos. Vou dar um exemplo que expressa bem isso, né? Dessa falta de firmeza da nossa legislação com o criminoso. Todos devem saber, conhecer o caso da Suzane von Richthofen, né? Que ela e com o namorado, né, e o irmão do namorado, os irmãos Cravinho, tramaram e assassinaram os pais da Suzane, né? Que acho que ela queria a herança da família, né? Bom, ela foi presa, a polícia fez um trabalho belíssimo de identificação, né? Rapidamente percebeu que ela era criminosa e ela foi presa, foi julgada e condenada a quase 40 anos de prisão. 40 anos de prisão é uma pena alta. Significa que uma pessoa, no caso dela, devia ter 20 e poucos anos, ia sair com mais de 60 anos da cadeia, né? É uma pena forte, dura, que serve de exemplo. Bom, a Suzane já vai para o regime aberto. Ela já está progredindo de pena, saindo do regime fechado para o regime aberto. Os próprios irmãos Cravinhos, né, que foram coautores do crime, também já estão no regime semiaberto. Um dos irmãos, inclusive, já está no regime aberto, ele nem precisa dormir na prisão.
né? Nós temos o caso também do que ficou conhecido como o caso do menino Hélio, né? Que a mãe, né, foi assaltada, né? Os bandidos levaram o carro e a criança estava no banco de trás. Quando a mãe foi tirar a criança, ela se enroscou no cinto de segurança e os bandidos não quiseram saber e saíram e arrastaram a criança por vários quilômetros, né? E a criança veio a falecer. Os bandidos foram identificados, né? Haviam dois, se eu não me engano, 2 ou 3 maiores de idade e um menor de idade, né? Os maiores de idade foram identificados e foram julgados e foram punidos. No entanto, já estão na progressão de pena. Então você perceba que a própria legislação ela acaba sendo um elemento que estimula a violência, porque a pena é muito pequena. Desde 2005, a Lei 9.099 estabelece que crimes onde a pena de prisão vai de até 2 anos, essa pena ela é trocada por uma multa, uma cesta básica, um trabalho comunitário, coisa do gênero. Então a pessoa não vai presa. Tá? Então isso é um elemento que favorece, na minha opinião, a criminalidade. Sem falar no caso dos menores de idade. No Brasil, nós temos uma legislação absolutamente maluca. Porque eu pego um garoto de 17 anos, 11 meses e 29 dias, ele é menor de idade. A lei diz que ele não é capaz de discernir o certo do errado. Bom, mas eu pego um garoto de 16 anos e esse garoto ele é suficientemente consciente para escolher o presidente da República, por exemplo. Então ele não é capaz de saber o certo e errado, de saber que não deve matar uma pessoa, mas ele é capaz para eleger o maior mandatário do país. Vocês percebem a incoerência da nossa legislação? Então isso precisa mudar. Né? Nós precisamos de uma legislação mais firme, não precisa nem aumentar as penas, mas as pessoas precisam cumprir as penas pelas quais elas foram julgadas. É claro, eu preciso dar mais condições para que a polícia possa ter capacidade de investigação e aumentar o índice de esclarecimento dos crimes, isso é fundamental. Eu não posso ter um índice de esclarecimento de apenas 8%. Eu preciso que o criminoso, que quando for julgado, ele cumpra a pena que foi estabelecida, ou seja, eu preciso acabar com essas progressões. Se ele foi condenado a 5 anos de prisão, ele deve ficar 5 anos de prisão. Se ele foi condenado a 1 ano de prisão, ele deve ficar 1 ano preso. Se ele foi condenado a 3 meses de prisão, ele deve ficar 3 anos preso. Né? É assim que tem que funcionar. E por outro lado, eu também devo diminuir a maioridade penal. Né? Então essa legislação não faz sentido. Né? Não faz sentido achar que um garoto de 16 anos não sabe discernir o certo do errado. Né? Por que isso é importante? Porque nós temos que entender que cometer um crime é um ato de escolha. Cometer um crime não tem nada a ver com falta de oportunidade, com pobreza ou qualquer coisa do gênero. Tá? Se fosse assim, a grande maioria da população seria de criminosos. E não é assim. A grande maioria da população é composta por pessoas que são trabalhadores, que fizeram a escolha de acordar cedo todo dia para ir trabalhar. Tá? Então, crime é uma escolha. Se é uma escolha, você precisa arcar pela escolha que você fez. Né? Agora, a nossa legislação tende a encarar o criminoso como vítima da sociedade. Esse é o maior erro que se comete. Tá? Então, eu queria deixar essa mensagem aqui. Eu acho que se nós quisermos resolver o problema da criminalidade no nosso Brasil, e eu acho que é possível, existem exemplos em outros países que eram países com altíssimo grau de criminalidade, mas que o Estado conseguiu intervir corretamente e esses índices diminuíram. Tá? Eu acho que nós temos que acabar com as progressões de pena. Nós precisamos dar condições para que a polícia possa cumprir efetivamente a sua missão, né? Ter condições para prender, para investigar e para punir o crime. Né? Hoje a nossa polícia ela é demonizada por boa parte da sociedade, particularmente os partidos de esquerda tendem a demonizar a nossa polícia, o que é um equívoco. Né? Por mais que eventualmente você tenha um policial que cometa um erro, cometa um crime, etc., você não pode, por conta de um ou de alguns, comprometer toda a história da instituição. Né? A polícia aí tem uma história, os policiais colocam sua vida em risco e são muito mal reconhecidos por isso. Né? Então nós precisamos dar condições para que a polícia possa agir
precisamos acabar com a progressão de pena. Se você é condenado por um crime de 5 anos, você tem que cumprir 5 anos. E a diminuição da maioridade penal. Né? Acho que seriam medidas que nós trilharíamos aí por um bom caminho. Tá? Eu vou terminando por aqui, o vídeo já ficou bastante longo, né? Eu vou colocar o vídeo desse jeito, sem edição, né? Eu quero aí falar da maneira mais natural possível, você vê, eu não tenho nenhum tipo de efeito especial, não tem vinheta, não tem nada, tem uma sombrinha aqui atrás, tá? Mas eu quero fazer o vídeo desse jeito mesmo, o mais natural possível, tá? Eu vou deixar os comentários aí abertos, tá? Então quem quiser fazer um comentário, dar uma sugestão, se gostou, dê lá o joinha, se não gostou, dê o dislike, né? Também faz parte, porque aí eu vou saber se eu preciso melhorar, como é que eu devo tratar melhor o vídeo. Né? Ver se o vídeo ficou longo, se 15 minutos mais ou menos tá bom, se é muito longo, tem que fazer vídeos menores, tá? Mas é isso, então eu queria agradecer aí a vocês que assistiram o vídeo até o final, né? Gostaria de ouvir a opinião de vocês, tá? E é isso, muito obrigado e até o próximo vídeo. Valeu!